Assunto que não dá pra gente deixar de falar. É o Gerson, ele jogou muito, ele foi o nome da partida, mas é muito mais do que aconteceu esportivamente, é a questão das injúrias raciais. Colocou, né? O Flamengo ali numa posição importante, né? Mas claro que essa questão da injúria racial tem que ter a investigação séria nesse caso. Não cabe mais nenhum tipo de injúria racial, nem dentro nem fora do esporte. Mas quem vai contar essa história para nós é a repórter Júlia Guimarães. 7 minutos do segundo tempo. Índio Ramírez passa por Gerson no meio-campo. O jogador do Flamengo imediatamente reclama com o árbitro e depois vai para cima do colombiano. O Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele falou bem assim para mim: cala a boca, negro. Isso daí eu não aceito. Indignado, Gerson foi até Mano Menezes, técnico do Bahia. Agora virou malandragem. Malandragem não. Os microfones também captaram o treinador defendendo Ramírez. Mas aquele menino não ia fazer isso com o Gerson. O jogador chegou agora, é um guri. Ramírez disse que pediu para o Bruno Henrique jogar rápido e que repetiu isso para o Gerson. O colombiano contou que os familiares têm recebido mensagens de ameaça. Ramírez negou que tenha sido racista. Disse que o Gerson entendeu errado o que ele falou e pediu desculpas ao jogador do Flamengo. Pedir desculpa à gente que escutou, esse Gerson que escutou mal. O atleta foi provisoriamente afastado. Estamos num processo de investigação que inclui a apuração profunda de todas as imagens do jogo. A fala da vítima tem uma importância muito grande numa circunstância como essa. Além disso, estamos também dando ampla defesa contraditória ao nosso atleta, que merece também ser ouvido. Mano Menezes deixou o comando do clube em comum acordo, após a 5ª derrota seguida. Pelas redes sociais, o técnico disse que condena qualquer ato de racismo. Gerson vai prestar depoimento nesta terça, às 10 horas da manhã, na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, aqui no Rio de Janeiro. Índio Ramírez, Mano Menezes e o árbitro do jogo, Flávio Rodrigues de Souza, também foram intimados. É uma injúria racial e nós temos que apurar o caso dentro do inquérito policial, com todas as provas que puderem, que existem e a gente possa colocar no inquérito. Entre as provas estão as imagens e áudios captados no jogo e a súmula da partida. O juiz citou o caso no relatório, mas afirmou que ele não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem. A conduta da vítima, a forma como ela se comportou é importante. O trabalho da polícia vai ser justamente aquilatar as provas, né? E ver o peso que elas têm. Mas é sempre difícil quando é uma palavra de um contra o outro. A gente não pode fugir desse fato. O Flamengo também denunciou Ramírez e Mano Menezes ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A CBF solicitou à Procuradoria do STJD a abertura imediata de uma investigação. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê pena de 5 a 10 jogos de suspensão e multa de 100 a 100 mil reais. 5 a 10 jogos de suspensão, multa de 100 mil reais. Isso se ocorrer a punição. Tem que ter, obviamente, a investigação séria e tem que ter a punição séria também. E não é essa punição aí que a gente vai chamar, eu chamo, me desculpa, de meia boca. Você suspender por 10 e tal, isso só mostra, aliás, por quê, e disse o presidente do Bahia, disse mais cedo, né, o Guilherme Belintani, ele falou também, disse que o futebol é benevolente com o racismo. Você viveu isso muito bem, você pode dizer, você sabe. É revoltante, né? Não cabe isso no esporte nem fora dele. Claro. O presidente do Bahia está muito consciente, sempre foi um cara muito lúcido nas suas indagações, e o Bahia que é um exemplo justamente nessas questões sociais. Sabe o que é revoltante também? Que segundo o Observatório da Discriminação Racial do Futebol no Brasil, só esse ano já foram registrados 28 casos. O Marcelo Carvalho, que é o diretor desse observatório, falou sobre o comportamento do Mano Menezes à beira do campo. A atitude do treinador Mano Menezes mostrou bem como funciona o racismo no Brasil. A palavra da vítima sempre fica em dúvida. Mano Menezes ironizou a acusação de racismo feita pelo Gerson. Mano Menezes mostrou que numa sociedade extremamente racista como a sociedade brasileira, a palavra da vítima vai sempre estar em dúvida. E isso é muito prejudicial na luta contra o racismo. Esse é um assunto extremamente sério. Nós não temos nenhum relato, não temos uma imagem, não temos o fato de Ramírez falou para Gerson qualquer coisa desse tipo. Então,
Quando não temos, logicamente que ficamos do lado do nosso jogador. Essa entrevista do Mano foi ainda no estádio, enquanto ele ainda era treinador do Bahia, logo depois da partida. Isso aí, investigação. Agora, você falou em 28 casos. 28 casos que foram registrados. Quantos outros passam por aí e ninguém disse? Infelizmente, mas tem que dar um basta nisso, né? Teve repercussão de monte. Muito grande nas redes sociais. Todos os clubes, como já era de se esperar, se posicionaram dando um apoio ao Gerson, esperando essa investigação, a apuração dos fatos e, eventualmente, até a punição ao envolvido, que é o jogador do Bahia, claro. O Sport, o São Paulo, o Atlético, o Fluminense, enfim, todos eles se manifestaram e acho importante que esse mundo do futebol se una para causas que sejam realmente relevantes. E quando a gente está julgando uma pessoa não pelo seu caráter, mas pela cor da sua pele, é porque a gente está numa direção completamente equivocada, né? É esporte, que tem a ver com educação, a gente sempre fala isso, não fala? É isso. Então, o esporte tem que dar exemplo. Claro. Obrigado, boa noite. Sempre um prazer, Bocari. Até mais.